Oi, gente! Ei, Tudo gente. bem? Vão falando se estão escutando, se tá tudo bem. Deixa eu ajustar para só para aparecer mais. Tudo bem? Estou aqui para ler você. Oi, gente! Não estamos conseguindo ler porque deixamos o aparelho de telefone longe, mas queríamos saber se vocês estão conseguindo escutar, se o som tá bom, se vocês estão conseguindo ver. Acho que a gente vai ter que acender a luz. Eu acho que vai escurecer. Peraí. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer como se fosse uma conversa aqui em casa, um café da manhã, um café da tarde normal aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre machismo, capacitismo, racismo e a gente vai falar sobre nossas vivências, né? E a gente vai ver alguns casos recentes e vamos falar um pouquinho sobre como que a gente vai opinar, né? Sobre algumas coisas. E se a gente falar alguma coisa que vocês não acham que tá certo ou tá incoerente com a realidade, por favor, comentem e falem o que a gente falou de errado que nós vamos procurar nos informar, tá? Isso. Me falem, gente, se vocês estão escutando primeiro, porque eu não sei. Agora a gente já tá conseguindo ver aqui pelo tablet. Eu tô vendo pelo tablet os comentários de vocês, aí vai ficar mais fácil. Vocês estão conseguindo escutar direitinho? Me falem, como que tá o som meu e da Sophie? Porque a gente tá usando um fone e a gente tá longe do celular. Ah, então vocês estão ouvindo, né? Obrigada. Então, gente, como a Sophie já falou, a ideia não é dar aula de nada, né? É promover uma reflexão, assim, sobre algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo e que tem impactos diretos na nossa vivência como pais de crianças com deficiência, né? E tem impacto direto em como nós estruturamos as relações de poder no mundo e como a gente enxerga as pessoas. E assim, essa semana em especial, mas já aí há alguns dias, né? Nós estamos sendo obrigados a refletir sobre isso, né? Sobre como o racismo, sobre como as violências decorrentes do racismo encontram validação entre todos nós. Então, eu e a Sophie combinamos de começar falando por que nós todos somos racistas, machistas, capacitistas e etc. Tem muitas coisas. Muitos istas. Então, outro dia eu tava numa aula e a gente começou a falar sobre, eu falei uma coisa com o meu professor e a gente começou a falar sobre racismo e machismo, porque uma coisa levou a outra. A gente começou a falar sobre o machismo e depois passamos pro racismo, né? E uma pessoa, não lembro quem uma pessoa falou que ela achava que essas pessoas que discriminavam as outras, essas pessoas que eram machistas, racistas, capacitistas, ela não falou capacitistas, mas eu tô falando, essas pessoas são extremamente burras e etc, etc. E aí eu quis adicionar que, na verdade, todas as pessoas, elas são machistas, elas são racistas, elas são capacitistas e que eu achava que, por exemplo, eu me considero feminista, mas eu acho que eu sou machista, eu sou racista, eu sou capacitista e tudo porque a gente vive numa sociedade que desde cedo ensina pra todo mundo que a ser, né, racista, machista e capacitista. Mas é muito importante lembrar que o racismo velado, o machismo estrutural e etc. não é desculpa e usar esse termo não é justificativa para nenhum ato racista, machista e etc. Né? Não entendi. Como assim? Não entendi, uai. O que você quer dizer com isso? Eu vi muitas pessoas falando, usando a desculpa de não, mas a pessoa ela é assim por causa da cultura dela,
como se fosse aquilo não fosse mais errado por causa que ela foi ensinada a ser assim. Tá, então você tá me dizendo que as pessoas, elas usam o fato de que culturalmente elas aprenderam a ser racistas, machistas, na história de vida delas aprenderam a ser machistas, racistas ou capacitistas, e elas usam isso como um escudo dizendo que elas aprenderam assim na vida delas, é isso? Mas isso não é uma desculpa. Não é uma desculpa. E quem não usa essa desculpa, por favor, não usem essa desculpa. Você tá falando muito baixo, tá? E assim, eu acho que é importante a gente definir também, né? Acho que o machismo e o racismo são termos que comumente as pessoas conhecem e utilizam e entendem o significado. Capacitismo, que fala sobre o lugar das pessoas com deficiência, já é algo mais desconhecido e menos falado, né? Tava vendo o TEDx da Lau hoje, lá o patrão, com a Sofia é minha Lau, manda um beijo pra Lau, que não está vendo essa live, mas... Beijo lá. Você amou a Lau, né, Sofia? A gente tava vendo o TEDx dela e ela falou justamente sobre o capacitismo, né? E uma coisa que ela falou que eu também não sabia é que 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, se declara com algum tipo de deficiência. E mesmo assim, a gente acredita que só existe um modo normal de viver, né? E a partir desse nosso olhar de que vida normal é a vida desses outros 75% das pessoas, a partir dessa nossa crença, a gente estrutura as relações sociais. Da mesma forma, a partir da nossa crença histórica de que os homens são superiores às mulheres em alguns sentidos, a gente estrutura as relações sociais também, econômicas e de poder, tornando as nossas estruturas sociais machistas e capacitistas, ou seja, que privilegiam homens e pessoas não deficientes e não se disponibilizam ao diálogo, à inclusão desse público. Do mesmo jeito, mesmo raciocínio se aplica ao racismo, né? Como nós estruturamos uma sociedade que no início considerou que no início não, né? Que considera que ser negro é inferior a ser branco, a gente estruturou as relações de poder com base nessas crenças. E isso faz com que, até hoje, toda a estrutura econômica, moral, filosófica, ela decorra dessas crenças que são aí dominantes. E, gente, isso é tão invisível que a gente não percebe. A nossa geração, né, a minha geração, de 33 anos pra cima, e talvez um pouco mais novos que a gente também, a gente não percebe, a gente nunca refletiu sobre isso, sobre como o fato de que a gente tem aglomerados urbanos cheios de pessoas negras e pardas, e a gente tem a zona sul da cidade, a zona rica da cidade composta pela população branca, isso é racismo estrutural, né? Isso é em razão da dívida histórica que a gente tem com a população negra. Isso é em razão de tudo que decorreu da escravidão, do fato dos negros terem produzido toda a riqueza desse país e não terem recebido a divisão dos valores que eles produziram, né, da riqueza que eles produziram. Então, eu e a Sofia lemos um livro hoje, que a gente precisou se informar, né, Sofia, para fazer essa live. A gente leu um livro hoje, esqueci o nome, cadê o livro? Tá no meu celular, não vai ter gente falar o nome agora não, depois eu falo pra vocês. Um livro de dados históricos sobre o movimento negro e a escravidão. E entre o século XVI e o século XVIII, os negros fizeram com que o Brasil, a escravidão, né, o trabalho dos escravos, fizeram com que o Brasil fosse uma das maiores potências econômicas do mundo, tendo uma das maiores rendas per capita do mundo, Brasil, lá entre o século XVI e XVIII. E esse dinheiro produzido praticamente exclusivamente pelos negros, pela população escrava, ele nunca foi dividido com eles. Eles nunca receberam esse dinheiro. Então, não tem como a gente acreditar que a gente
não colhe os frutos da escravidão até hoje, que a gente não sofre os resultados da escravidão até hoje, né? A população branca aí com os privilégios e os negros com os déficits que isso gerou. Então, essa tentativa de conversa hoje é pra gente pensar sobre isso, né? A gente ficou muito impactado com a morte do Miguel, que foi assassinado, né, pela patroa da mãe dele, cujo nome não tô lembrando agora qual é o nome dela, só esqueci. Escrevam aí, esse nome não pode sumir não. E quando eu coloquei aqui que isso era racismo estrutural, as pessoas não entenderam. As pessoas não conseguem entender que o fato de uma mulher preta trabalhar como doméstica no meio de uma pandemia mundial é racismo. O nome dela é Sari. Falaram ali pra mim. Que é racismo. É em decorrência do modo que as nossas relações são estabelecidas pela cor da pele. Quantas pessoas, quantas mães, as nossas mães, mulheres negras, foram domésticas ou são domésticas, inclusive a minha. A minha mãe foi doméstica, entendeu? Quantas e quantas mulheres negras trabalham na casa de outras famílias? Então, isso, gente, não é resultado de escolha. Isso é resultado de um processo histórico de dívida com essa população. E as pessoas não conseguem perceber como todo esse processo é decorrente da maneira que a gente encerrou a escravidão e veio parar aqui, em 2020, no Brasil, que eu não sei como a gente tá sobrevivendo. Gente, eu vou deixar só falar. Eu vou aliviar um pouco o clima, né? Até porque tá pesado? Tá pesado. Pra quem não sabe o que a gente tá comendo aqui, pros não mineiros, é banana verde frita com sal. Uma delícia. Especiaria mineiro. Então, a mamãe tá falando aqui um pouco sobre a abolição da escravatura, da escravidão. Fala mais alto, né? Tá. Ela tá falando aqui sobre a escravidão e do jeito que ela terminou, né? Muitas pessoas ainda hoje em dia usam o argumento, e não só pro racismo, pro machismo também, usam o argumento de que quem deu os direitos para as pessoas negras e para as mulheres e etc. foram, no caso, homens e pessoas brancas. Como se aquele mérito, aquela coisa que eles conseguiram depois de tanta luta, depois de tanto sofrimento que as minorias passaram e conseguiram os escravos negros serem libertos e conseguirem, né, a Lei Áurea, muita gente dá o mérito dessa conquista para as pessoas que deram isso, né? Pros brancos e pros homens também. Que como já fosse uma dádiva, uma coisa dada. Assim não. Sabe, você tá sofrendo muito, deixa eu te dar esse presente. Ignora isso. Eles, como se fossem ignorar todos aquele tempo de sofrimento, de trabalho escravo, e etc, né? Isso acontece, eu já ouvi esse argumento também falando sobre machismo, e que na verdade que foram os homens que deram o direito para as mulheres, e é a mesma coisa do racismo, né? E eu queria dizer que essa ideia está completamente equivocada e que as pessoas, quando elas falam isso, é como se elas estivessem completamente ignorando tudo que essas outras pessoas passaram. Como se, na verdade, assim, a invisibilidade das minorias é tão grande, né, das mulheres, dos negros, nessas lutas, que elas são invisibilizadas até nas conquistas, né? É tanto Nossa, eu não tô sabendo usar essa palavra, só me ajuda. Acho que é. Gente, desculpa te apoio. Ideia. Mas eu acho que é tanto massacre, é tanta retirada desse lugar de direito de fala, que é como se os brancos tivessem entregado um presente para a população negra e não que tenha sido realmente decorrente de processos históricos, de lutas históricas.
e de sangue, né, que foi derramado, sobretudo nessas guerras pela abolição aí nos quilombos e nas lutas dos quilombolas Brasil afora. Então, assim, é isso, né, Sofia? A gente começou essa... Não, nós estamos encerrando, não. Nós só estamos terminando a introdução. Na introdução. A gente queria tentar explicar para as pessoas que questionaram por que esse crime, né, é fruto do racismo, explicar um pouco que toda a nossa concepção social ela é baseada em pensamentos, em força de trabalho que foi escravizada, que foi oprimida e que nunca recebeu nenhuma reparação histórica por isso. Então imaginem vocês que nós tivemos, sei lá, 500 anos, não, 500 não, quantos anos de escravidão, gente? Me ajuda. Não sei, 500? 500 anos? Muitos anos, assim, muitos séculos de escravidão, sei lá, 400 anos de escravidão. E não ri de mim. É feio rir da mãe, é pecado, inclusive. Sei lá, 400 anos de escravidão e que nesse processo todo, 500, toda a produção de dinheiro desse país foi feita por uma população que nunca recebeu nada por isso. Nada, nem direitos, nem direito a uma reparação. Aí quando falam de cotas para as universidades públicas, as pessoas ainda têm a ousadia de falar que quem quiser se esforce e trabalhe, estude e faça o que for necessário para alcançar uma vaga. Gente, é muita falta de reconhecimento de como a nossa sociedade se estruturou, né? E passando nessa fase de introdução, a gente queria trazer essa afirmação, assim, todos nós somos machistas, somos racistas e somos capacitistas, porque essa é a forma que a nossa sociedade se estrutura. Não tem como sair ileso disso. E o primeiro passo para a gente desconstruir esses pensamentos é reconhecer, né? Claro, gente, que não é simples, a gente tem que sentar a bunda na cadeira, às vezes, e estudar, a gente precisa escutar o que as pessoas que ocupam esses lugares de fala estão dizendo, né? Ouvir as dores delas pra gente tentar fazer um processo, não é totalmente de colocação no lugar delas, mas de reconhecer pelo menos a dor delas, pra gente, a partir disso, desconstruir tudo que a gente percebe sobre as relações, porque é necessário fazer isso, né? As pessoas deficientes, elas não precisam de conserto, elas não são menos pessoas porque elas são deficientes. Os nossos filhos com autismo, eles têm direito a toda dignidade humana que qualquer pessoa tem, não é porque eles são deficientes que eles precisam ser consertados, que eles precisam receber terapias indignas, né? Eles precisam receber suporte para desempenhar toda a potencialidade deles e dar mais recursos para viver nessa vida do jeito que o mundo se apresenta. Mas também é papel da sociedade se colocar, fazer um movimento de tornar o mundo mais adequado para essas crianças e para essas pessoas, adultos e jovens. Então a grande questão para a gente perceber isso, a gente tem que se reconhecer nesse papel. Inclusive nós que somos mães, a gente é capacitista, sabe? A gente, muitas vezes, quando a gente recebe o diagnóstico de um filho, a gente quer consertar o nosso filho. A gente gostaria que esse filho fosse curado daquela condição. E falar isso, gente, começar um processo de desconstrução. Não é nada mais do que começar um processo de desconstrução. Assumir isso é começar um processo de desconstrução. Toda essa discussão, minha e da Sophie, além do fato de que nós estamos, né, neste país, e é inevitável falar sobre isso estando neste país, começou com uma discussão de identidade racial, né, minha. Eu sempre tive uma discussão de identidade racial, assim. Eu sou negra, eu não sou negra, eu venho de uma família em que eu sempre me identifiquei como negra, como pessoa negra, como mulher negra quando eu era criança, na minha adolescência. E durante muitos anos eu fui silenciada nessa minha identidade, né? As pessoas me diziam, não, você não é negra, como se ser negro fosse alguma coisa inferior. E eu acreditei nisso, que
que eu não era negra, porque a minha cor de pele não é tão escura assim. E que eu podia tentar aí me adequar mais aos padrões estéticos, né? As normas estéticas estabelecidas, relaxar cabelo, fazer progressivo em cabelo, pensar em cirurgia, ir pro nariz, tentar tomar menos sol, enfim, né, gente? Porque todos nós estamos sujeitos a pensamentos racistas, mesmo quando nós ocupamos o lugar de pessoa negra. A gente precisa construir essa identidade muitas vezes também. E esse é o processo que eu ainda estou vivenciando, de construção da minha identidade como mulher negra. E a Sof, e eu tenho compartilhado isso com a Sof, porque é conflitante muitas vezes. A gente tem medo de ocupar um lugar que não é nosso, né? A gente precisa entender de onde vem isso. E conversei com muita gente, conversei com amigos, mas eu sempre me identifiquei como uma pessoa negra, porque eu sofria preconceito em razão da minha cor, da minha aparência e da minha forma física, né, de forma geral, assim. Então isso pra mim foi uma coisa muito inata. Na verdade eu fui sendo apagada ao longo da vida, sabe? Mas no início era muito, muito presente essa minha identificação. Além do fato de eu ter uma descendência direta, uma ascendência direta negra, nasci, né, numa periferia, minha família sofre consequências diretas da escravidão, já que eu tenho ascendência escrava, né? Então minha avó é negra, totalmente negra, e claro, teve uma miscigenação ao longo desse caminho, com meu pai, né? No caso que é mais claro, que eu não sei se é branco, mas tem a pele mais clara. Enfim, essa discussão, né, Sophie? Sim. Quer falar um pouco? Vou dividir a Sophie com vocês, vou ficar mais calada. Fala. Então, uma coisa que eu gostaria de falar é que muitas vezes, como eu tava falando, todo mundo é capacitista, racista, machista e etc. Muitas vezes a gente tenta elogiar alguém e a gente quando a gente elogia alguém, a gente está sendo machista e racista e etc, etc, etc. Não fala tudo no mesmo exemplo, não tá ficando pouco. A gente é machista, a gente é racista, aí fica mais Sim. claro. Por exemplo, uma vez eu fiz eu tava elogiando a minha tia Kika, eu não sei se ela tá nessa live. Eu tava elogiando ela e eu falei assim, nossa tia Kika, como você emagreceu? E aí ela falou, conversou comigo sobre aquilo tá sendo gordofóbico. E que se eu tava elogiando ela porque ela tinha emagrecido, por que eu tava falando que ser gorda seria ruim, certo? Então, eu tava sendo gordofóbica naquele elogio e era uma coisa pra falar bem de alguém, pra deixar alguém feliz. E tipo, eu estava sendo gordofóbica mesmo quando você tá tentando deixar alguém feliz ou alguma coisa do tipo, você pode estar sendo racista, etc. E naquele momento eu fui gordofóbica, eu era mais nova, né? Eu era bem mais novinha. E a tia Kika conversou comigo sobre isso. E depois de um tempo eu parei pra pensar, e eu pensei, nossa, às vezes todo mundo, né? Como eu já tinha falado, todo mundo é preconceituoso com as minorias, né? E às vezes a gente faz isso muito sem perceber. Como eu tinha elogiado a tia Kika e tava sendo gordofóbica naquela hora. Porque a nossa cultura é gordofóbica, a nossa cultura é homofóbica, a nossa cultura é machista, a nossa cultura é capacitista. Então, esse tipo de vivência de achar que falar que alguém é magro é elogio, que achar que falar que alguém ficou bem com o cabelo alisado é elogio, que foi outra coisa que eu passei. Nossa, seu cabelo fica lindo desse jeito. Que isso é um elogio à pessoa e, na verdade, é simplesmente uma tentativa de... É uma reprodução dos padrões que nós vivenciamos. Às vezes você até achou que aquela pessoa tá mais bonita com um cabelo liso. Mas por que você achou isso? Por quê? Porque você viu vários padrões de beleza e aquela pessoa ela tá mais dentro daquele padrão de beleza porque ela fez uma mudança no corpo dela ou no cabelo e etc. Então, você elogia aquela pessoa daquele jeito. Por exemplo, eu vou contar o caso da minha escola. Tinha uma menina na minha escola que ela tinha o cabelo crespo. E ela sempre ia com o cabelo crespo pra escola e eu sempre elogiava ela, porque eu achava o cabelo dela muito bonito.
Eu acho cabelo crespo muito bonito, até porque minha mãe tem cabelo crespo. Eu convivi assim, eu sempre achei cabelo crespo muito bonito. Até porque eu vivi num tempo que não é mais tão incomum ter cabelo crespo e não é ruim, né? Não é tão pejorativo ter um cabelo crespo. E aí, essa Na verdade, agora a gente tá no padrão de crespos controlados. Sim. É o novo padrão de embranquecimento dos cabelos crespos. Sim. E aí essa menina, um dia, ela alisou o cabelo pra ir no casamento. Porque isso acontece também, né? Tanto faz babyliss quanto alise e etc. Pra ir num casamento. E aí, ela ia, depois da escola, ela já ia pro casamento. E aí ela alisou o cabelo. E aí, tipo, todo mundo elogiou o cabelo dela. Falou, nossa, que cabelo lindo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. E aí, aí tudo bem, ela voltou com o cabelo crespo pra escola outro dia. Depois ela teve que ir em outro evento, alisou o cabelo de novo, né? Não sei quem, não sei o que lá, cabelo lindo, maravilhoso, ficou linda, maravilhosa. E aí, hoje em dia, ela só vai com o cabelo liso pra escola. Ela sempre faz pranchinha antes de ir eu não sei nem se ela fez progressivo ou alguma coisa do tipo. Ela sempre vai com o cabelo liso pra escola. E no dia que ela foi com o cabelo liso, a primeira vez que ela foi com o cabelo liso, eu já tinha lá uns 9 anos, ou 10, não sei quantos anos que eu tinha. Eu falei com uma amiga minha que tinha elogiado o cabelo dela. E eu falei assim pra ela, você já parou pra pensar que você nunca elogiou o cabelo dela quando tava crespo? E agora que ela mudou o cabelo dela, você elogiou? E eu falei isso até porque eu também tinha elogiado o cabelo dela, né? E eu parei pra pensar e falei, pô, foi a gente ter elogiado, provavelmente a família dela, não sei, ter elogiado. Contexto, né? Aquele contexto, todo mundo ter elogiado o cabelo dela. E aí ela falou, nossa, as pessoas me acharam mais bonita desse jeito. E agora ela só vai com o cabelo liso pra escola. E eu acho que é assim que a gente não percebe como a gente promove padrões de embranquecimento, né? É falando com uma menina que é negra, que se reconhece como negra, que ela não é negra, que ela é morena clara. Ou falando com uma menina que é negra e tem o cabelo crespo, que o cabelo dela é ruim quando tá crespo, mas quando ela alisa, ficou ótimo. Gente, vocês imaginam a violência que é uma menina passar pranchinha no cabelo todos os dias antes de ir pra escola? Essa menina tem 10 anos de idade. Eu não sei, eu chorava quando eu tinha que passar pranchinha no cabelo, porque queima, é horrível. Arde a cabeça, eu tenho muito cabelo, eu ficava tipo 3 horas fazendo isso. E quando eu ia pra algum... E ficava horrível, porque o meu cabelo é rebelde, entendeu? Meu cabelo tem vida própria. Então eu passava na minha formatura, gente, esse processo que eu falo que é recente, sobre me identificar como mulher negra, na minha formatura de faculdade de Direito, eu fiz prancha no cabelo e eu pus aquela... Como que chama aquilo que bota? Aquele chapéu que põe no cabelo. Gente, todas as minhas fotos, eu tô sem o chapéu, eu suei e meu cabelo ficou crespo aqui, ó, e liso embaixo, porque o meu cabelo, ele quer ser crespo, entendeu? E hoje em dia eu deixo ele ser crespo, mas antes eu tinha muita dificuldade em deixar ele ser crespo, porque aquilo era visto pelas pessoas ao meu redor como uma coisa negativa, né? Quantas vezes eu já ouvi que meu cabelo era ruim, porque ele era crespo, ele não é ruim. Ele é crespo. Não existe ruim e bom. Aliás, para essa sociedade racista em que nós estamos, e nós, sendo racistas, a gente considera que o cabelo crespo, porque ele é um cabelo de negro, de escravo, ele é um cabelo ruim, sim. A gente considera isso. E a gente precisa pensar sobre isso. Por que o padrão de beleza é branco? Por que o padrão de beleza é nariz fino? A gente tem que se questionar isso. Por que aquela mãe preta estava trabalhando como doméstica no meio de uma pandemia e precisou sair com o cachorrinho da família enquanto o filho dela era assassinado num elevador de serviço? Eu não sei qual era a diferença do elevador de serviço para o elevador social, mas eu acredito que o elevador social, ele tinha maiores mecanismos, talvez até de proteção daquele menino. Não sei, tá, gente? Porque tô fazendo suposições. Mas é muito absurdo que essa mãe estivesse passeando com o cachorro da família enquanto o filho dela tenha sido colocado dentro de um elevador de serviço para morrer. Num nítido dolo eventual ali, que a pessoa falou, foda-se, eu não vou gastar meu tempo com isso, eu vou fazer minha unha, eu vou terminar minha unha. Então, assim, nós somos essa sociedade racista, sabe? E
Nós somos essa sociedade capacitista também. Então, se você tem filho com deficiência, saiba que o seu filho é o que vai morrer sem vaga de UTI, porque ele é menos gente que os demais, ao olhar dessa sociedade. Eu não sei se vocês já pensaram isso alguma vez, mas quando eu era pequena, hoje em dia, eu acho que as pessoas têm mais medo de falar, talvez. Antigamente, isso era muito declarado. Meu cabelo era ruim, né? Declaradamente ruim. Todo mundo falava comigo que meu cabelo era ruim. Inclusive, minha família falava que meu cabelo era ruim. Enfim, de forma geral, isso era muito declarado. Depois ficou mais velado, assim. Eu tô falando da minha vivência familiar. Talvez não foi igual pra todo mundo. Mas eu lembro também de ouvir relatos de mães de crianças com deficiência que perdiam seus filhos. E as outras pessoas que estavam ao redor, naquela comunidade, elas diziam, foi um alívio para essa mãe, agora ela vai começar a viver. Essa mãe perdeu um fardo, essa mãe carregava um fardo, essa mãe não tinha vida. Ah, mas nossa, e a pessoa não conseguia ficar triste, porque aquela vida, ela era menos digna que as demais vidas. E isso era muito claro, né? Assim, o discurso era muito aberto na comunidade em que eu vivia quando eu era criança. Hoje em dia eu não vejo essas declarações de forma tão explícita, mas eu acredito que elas continuem acontecendo, pelo menos os pensamentos continuam acontecendo. E aí que eu falo, que a gente vem trazendo a importância da gente se reconhecer dentro dessa sociedade, assim, e como capacitista, como mães e capacitistas, e racistas, e machistas, sabe? E homofóbicos. Por quê, gente? Não tem como você crescer ouvindo isso e você tá ileso a isso. Não tem como você crescer ouvindo e vendo negros recolhendo o lixo da cidade e vendo brancos sendo juízes, sendo médicos, sendo ricos, você vendo padrão de beleza branco aí em todos os lugares e o padrão... eu vou deixar você falar, porque as pessoas querem te ouvir, não me ouvir. Mas só vou terminar isso. Não tem como você crescer ileso a isso. Você é parte disso. Você é parte dessa estrutura racista, machista, homofóbica, enfim. Você é parte disso. E pra você ir contra isso, você precisa desconstruir todos os dias. Você precisa fazer um esforço, sabe? Eu tô tentando criar minha filha de uma forma diferente da que eu fui criada. A minha filha já me corrigiu por piadas gordofóbicas ou piadas que eu fiz que eram inadequadas. E eu reconheci o meu erro, porque muitas vezes a gente precisa se colocar nessa posição de agressor, sabe? De agressor. Então, aquele menino morreu pelo nosso racismo, não só daquela mulher, mas o de todos nós. A gente precisa ter essa consciência. É muito duro falar isso. Essa semana tem sido muito difícil, tem 2 dias que eu não durmo. Mas era preciso falar sobre, né, e trazer essa reflexão para esse espaço que eu ocupo e que é minha responsabilidade também de tentar conscientizar vocês de alguma forma sobre isso. Vai, então. Sobre a questão das pessoas não falarem tão declaradamente. Sobre a questão das pessoas não falarem tão declaradamente, tipo, por exemplo, que o cabelo da minha mãe é ruim, eu ouvi, tipo, isso falando com a minha mãe uma vez na minha vida. Até porque a minha mãe hoje em dia não aceita, mas que as pessoas falem isso. E eu aposto que se falassem de novo, ela arrumaria um barraco. E se não arrumasse, eu arrumaria. Eu já ouvi algumas coisas que falando também sobre o meu cabelo. Mas o meu cabelo, ele não é tão cacheado quanto o da minha mãe, não é tão crespo. Meu cabelo, ele é mais liso, né? Uhum. Ele é um pouco mais liso que o da minha mãe. E eu já ouvi algumas pessoas falando algumas coisas sobre o meu cabelo, mas não é seu cabelo é ruim. Não é isso. É tipo, eu vou ir pro casamento. Você não acha que você deveria arrumar esse cabelo? Como assim arrumar esse cabelo? Prender o cabelo, alisar o cabelo, deixar o cabelo mais ali dentro do padrãozinho. Ou eu acabo de arrumar o meu cabelo, acabo de pentear, e aí eu pinto o cabelo fica aquele liso, né? Pelo menos quando eu acabo de pentear o cabelo, ele fica todo esticado, ele fica meio liso. Depois que eu acabei de pentear, eu balanço ele todo e amasso ele todo. Por quê? Porque, né, ele não vai ficar, é melhor eu cachear ele todo pra o cabelo ficar definido, já que ele não vai ficar liso, né? E aí as pessoas falam assim, você não acha que você deveria arrumar esse cabelo, não? Ou penteia direito, isso daí não tá penteado, não. Tá penteado, tá cacheado. Porque é assim que ele fica, né? E uma coisa que eu queria falar é que algumas pessoas, elas acham que elas
por exemplo, alguns homens, eles acham que eles não podem ser anti-machismo, por exemplo. Porque tem toda a questão do lugar de fala, né? Porque um homem, ele não é feminista, porque ele não tá naquele lugar de falar sobre isso, né? Mas é muito importante falar que lugar de fala não é que aquela luta é só daquela pessoa. Não é que aquela pessoa ali, ela tá sendo prejudicada por causa de toda uma questão que tem na sociedade. E eu não vou falar nada sobre isso, porque esse não é o meu lugar de fala. E essa luta é daquela pessoa exclusivamente. Não. O machismo, ele tá dentro da sociedade inteira, logo é um problema de todo mundo. Algumas pessoas são desprivilegiadas, no caso das mulheres, e algumas pessoas são privilegiadas, no caso dos homens. Mas é um problema que tá acontecendo na sociedade inteira. E não é uma coisa que é tipo assim, as pessoas negras, elas estão sofrendo por causa de tal e tal coisa. Deixa elas, porque esse aqui não é o meu lugar de fala, melhor ficar longe, né? E que é problema deles e que deixa eles pra lá, né? E é uma coisa que eu acho importante falar, porque algumas pessoas pensam isso, né? Mas também é muito importante que você respeitar o seu lugar de fala, porque, por exemplo, quando o Babu falou lá no BBB que a única coisa, o único jeito aceitável de chamar uma pessoa negra, né, é de preto, o único jeito aceitável. E aí as pessoas começaram a discutir, não sei o que, não sei o que lá, e falar que não sei o que, não sei se tem certeza e tal, e que aquela pessoa não tava falando coisa com coisa, e tipo assim, é uma pessoa que ela tá naquele lugar de fala pra falar. É uma pessoa negra ou preta, né? Falando Oi, aquilo. Mili. A tia Mimi tá assistindo a live. Manda um oi pra ela. Eu já mandei um oi. Oi, tia Mimi. Oi, Mili. Beijo. Te amamos. E... Oi, mãe. Te amo. eu até pedi o filho da merda. Não, você quer vir aqui no meu colo? Pode Depois falar. você fala. Aí... você tem que respeitar. Você não pode chegar pra uma pessoa negra e falar que aquela pessoa, ela não sofre preconceito nenhum e que é coisa da cabeça dela, porque não, se você é uma pessoa branca, você chega pra uma pessoa negra e fala assim, não, isso daí é exagerado, isso daí é mimimi, é uma expressão que eu odeio, isso daí é mimimi, que você fica desvalorizando aquele sofrimento daquela pessoa. Não é o seu lugar de fala falar sobre isso. Não é o seu lugar de fala falar De uma dor que você não de viveu. uma dor que você não viveu. É exatamente isso. Mas também não é uma coisa que você precisa ignorar e falar que aquela luta é só deles. Agora eu vou dar um exemplo. Se eu quisesse ser vir aqui e antirracista, falar- antimachista, anticapacitista. Antes de tudo. Antes de tudo. Antes de tudo. Mas... Nesse país, na dúvida, seja anti. Sim. Tipo isso. Enfim, um exemplo que eu vou dar. Por exemplo, se eu chegasse aqui e começasse a falar sobre racismo velado e não sei o que lá. Se eu estivesse falando uma coisa que outras pessoas, eu vou me embasar em uma coisa que pessoas negras falaram. Porque não faz sentido você ver uma reportagem sobre feminismo que um homem escreveu. Não faz sentido você ver uma reportagem sobre racismo que uma pessoa branca escreveu, né? Então, se eu quiser vir aqui e dar opiniões de outras pessoas negras, tudo bem. Agora, se uma pessoa negra tá falando e eu falo assim, não sei o que isso daí é mimimi, que não tem nada a ver com o que você tá falando, como que eu vou fazer isso se eu nunca sofri aquilo que essa pessoa tá sofrendo? Entendeu? Não dá pra minimizar a dor da outra pessoa se você não sentiu aquela dor, né? E eu acho isso muito importante de falar. Principalmente quando a gente pensa em todas essas minorias, né, só que eu acho que é a grande questão. E uma coisa, o João tá assistindo Pocoyo, alguém perguntou. Tá assistindo Pocoyo? Eu acho que, gente, é isso, assim, essa live, a intenção dela é trazer essa reflexão, né, que a gente tem que fazer como pais de crianças com deficiência, como profissionais que trabalham com crianças com deficiência, como seres humanos, né? Porque nesse contexto que a gente está vivendo, é inadmissível a gente não refletir sobre tudo que está acontecendo. É inadmissível a gente ficar vivendo e postando selfies, assim, eu sei que a gente quer ficar alienado às vezes, e até eu quero fazer isso para me proteger, mas a gente precisa pelo menos refletir,
sabe? Sobre tudo que está acontecendo com responsabilidade. E eu queria dividir essa reflexão que a gente faz aqui a cada caso que acontece nessa casa, né, com vocês, como que eu e a Sof conversamos, dizer a importância da gente trazer as crianças para essa discussão, né? Claro que eu sei, gente, a Sof tem uma habilidade de discutir, de pensar tudo isso, todo o cenário nacional com muita maturidade, mas de acordo com o nível do desenvolvimento dessa criança, ela pode ser colocada para pensar no que ela é capaz de pensar. Então, eu já crio o João como não sendo capacitista quando eu falo, quando eu gosto, quando eu deixo, quando eu permito, quando eu encorajo ele a se regular pelos instintos dele, né? Quando eu digo para ele que ao estar é resistir, como diria minha amiga Ana, eu digo para ele que tudo bem ser como ele é, né? E que o meu papel aqui é guiar ele de acordo com as potencialidades dele e tentar diminuir as dificuldades dele nesse mundo, assim como eu tento diminuir as da Sof, mas que a vida dele tem valor em ser como ela é e que ele tem valor no que ele é como indivíduo, né? Isso é criar o João e já trazer o João para essa discussão e criar ele como um menino que se orgulha de quem ele é, como um menino que não é capacitista, porque até uma pessoa com deficiência pode ser capacitista e às vezes né? Isso é tornar ele empoderado e muito confiante, sabe? De caminhar por esse mundo sabendo quem ele é e que tá tudo bem, que existem várias formas de existir. Então, da mesma forma, é o nosso papel criar crianças com consciência racial, crianças que também têm consciência das estruturas de poder relacionadas ao machismo, né? Ao fato dos homens terem dominância econômica, social, física, né? E muitas vezes se sentirem superiores a mulheres ao ponto de agredi-las, porque homens batem em mulheres, porque eles acham que podem, tá, gente? Não existe outra razão. Eu vi uma declaração de um cara falando assim, tá na pandemia, aumentou aí o número de casos de violência doméstica, inclusive teve um caso familiar, né, só ficou muito abalada. E aí, o que aconteceu? Eu vi um cara falando assim, mas vocês querem o quê? Colocando homem e mulher junto dentro de casa e homem sem trabalhar vai fazer o quê? Cara, vai coçar o saco, vai fazer o que você quiser, vai ver futebol, vai fazer o que você quiser da vida, vai fazer sexo, né? Mas pelo amor de Deus, é uma opção bater na sua mulher porque você não tem nada pra fazer? Me ajuda aí. É uma coisa muito difícil, porque quando a gente fala, quando uma pessoa fala uma coisa dessas, por exemplo, por que será que tem tanto mais homem que bate em mulher? É porque o homem, ele acha, do que mulher que bate em homem, né? Porque o homem acha que ele é superior à mulher. Porque senão, tem que ter outra possibilidade. E essa outra possibilidade seria a mulher dar muito mais motivo pro homem bater nela do que o homem dar mais motivo pra mulher bater nele, né? O que acontece? Eu acho que tem pessoas que falam que dão muitas desculpas. Falam, esse homem estuprou essa mulher. Ah, não, mas ela tava com uma roupa de tal jeito. Ah, não, mas ela provocou. Ah, não, mas não sei o que, não sei o que lá. Assim, primeiro, eu acho muito importante dizer que se você assedia uma mulher na rua, você acha que ela tá andando na rua pra você. Ela não tá. Se você estupra uma mulher, é porque você acha que você tem direito de fazer isso. E que tem muitas pessoas que falam que, tipo, por exemplo, que os homens eles sofrem mais violência do que as mulheres. Mas aí é muito importante dizer por que ele sofreu essa violência. Foi um homicídio por causa que esse homem estava lá na rua, assaltou um homem, atirou no homem? Ou foi, como acontece no feminicídio, simplesmente pelo fato da pessoa ser mulher, né? E eu acho muito importante falar sobre isso. E sobre a questão de ensinar as crianças, eu tava olhando os desenhos que o João tava vendo. Eu fiquei prestando atenção nisso. E aí, eu comecei a perceber que até nos desenhos dele,
A Velha, o Reino do Arco-Íris, Patrulha Canina, etc., não tem personagem negro. Tipo... E quando a gente vai perceber os filmes, não tem... eu acho muito difícil você achar um filme que o personagem, que aquele personagem, aquele... Central, o protagonista, ou um personagem que estaria lá trabalhando numa empresa, com terno e tudo mais, é um personagem negro, né? O personagem negro, ele é sempre um personagem que é o assaltante, que é aquela pessoa que seria inferior à outra, né? E é muito importante a gente perceber isso, porque quando você vai perceber, é muito difícil você ver algum filme de super-herói que a protagonista é a mulher, algum desenho assim que tenha... Um deficiente, né? Um deficiente, sim. A gente... um canal que eu recomendo é o Mundo Bita, porque a gente já viu, tem uma música que a gente cantava pro João, e Somos Especiais, quase super-heróis. E aí era sobre as diferenças, e aí mostrava crianças negras, crianças brancas, crianças cadeirantes, crianças surdas, entendeu? Mostrava vários tipos de coisa. Várias formas de existir como ser humano. Várias formas de existir. Eu acho que isso é a grande questão, assim, de forma geral, a gente pensar. E aí, gente, eu deixei um vídeo sobre capacitismo. Eu acho que a gente que tem filho com deficiência tem que pensar quais as implicações do capacitismo na nossa vida, né? Essas falas de, tipo, ter uma criança com deficiência na sala, dificultar. Ai, nossa, mas vai ter uma criança com deficiência na sala do meu filho, vai tornar o ensino mais difícil. Isso é capacitismo, né? Reproduzindo aqui o que a Lau falou no vídeo dela, a gente ficar impaciente com uma pessoa cadeirante de descer do ônibus é capacitismo. A gente não pensar em como o nosso passeio, né, a nossa calçada foi feita de forma que todas as pessoas possam andar por ela é capacitismo, porque a gente não faria uma calçada cheia de buraco para uma pessoa andar se a gente fosse fazer, mas a gente faz uma calçada que não tem acessibilidade para uma pessoa com deficiência sem pensar em nada sobre isso. A gente faz stories no Instagram e vídeos no Instagram sem pensar se esse vídeo tem acessibilidade. A gente tem que pensar sobre isso. Eu sei que eu erro muito, eu não tô falando aqui que eu tô acima do bem e do mal, e que eu tô... Enfim, eu tenho os meus erros aqui, né, porque eu sou um ser humano e eu vou continuar errando na frente de todos vocês, porque eu tô exposta. E vocês vão errar e talvez sem eu saber. Mas a gente tem que pensar sobre isso. Eu acho que a grande questão é, vamos pensar sobre isso. E esse é o nosso convite hoje. Eu acho que a nossa live já tá grande, né, Sol? Vamos encerrar. Obrigada pela companhia. Tem muitos elogios aqui, tá bom? Obrigada. É muito importante falar também que às vezes a gente precisa perceber que a gente está sendo racista, machista e etc. E não levar isso como se fosse uma coisa do tipo, você tá sendo... Nossa, não, olha aqui, uma pessoa vem me cá e fala, você foi racista com essa parte, não sei o que, não sei o que lá. Mas não sei o que! Que eu não fui racista não, que não sei o que. E começa a xingar, presta atenção. Primeiro, antes de você responder a pessoa, presta atenção. Não, calma, vamos ver se eu fui racista, vamos ver. E depois pede desculpa, fala, nossa, perdão, eu fui racista mesmo, me perdoe. Porque é uma coisa que todo mundo é. E que é muito importante que quando você perceber que você foi racista, foi gordofóbico, foi machista, foi homofóbico e etc., peça desculpas, preste atenção no seu erro e peça desculpa pra aquela pessoa, porque é uma coisa que é muito importante. É violência, né? E violências merecem ser desculpadas. E, gente, se posicionem, né? Sem piadas racistas, sem piadas machistas, sem piadas capacitistas. Vamos nos posicionar, não vamos nos colocar nesse lugar de ouvinte, não vamos dar plateia pra macho escroto, não vamos dar plateia pra racista, não vamos ser plateia pra gente que vem falar de pessoa com deficiência e fazer piada com pessoas com deficiências, né? Vamos ser aí, vamos nos levantar, né? Como diz aquela frase de quem, não sei de quem é essa frase, mas é maravilhosa, alguém vai saber, né? Que o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A gente não pode ficar em silêncio diante disso, isso é violência, né? E eu acho que é isso. Então tá, gente, muito obrigada pelo café da tarde que vocês acompanharam aí. Espero que vocês tenham gostado. Se a gente falou alguma bobagem, nos desculpem. Nós não estamos na posição de nenhuma conhecedora aqui, né? Nós queremos só levantar essa reflexão. Eu acho que é importante ocupar esse espaço com essas reflexões, mas nós não somos especialistas em nada. Somos uma mãe e uma filha que estão tentando também encontrar respostas e se desconstruir nesse caminho, tá? Obrigada pela audiência. Obrigada, gente. E é banana verde com sal, quem perguntou, só pra vocês saberem. Banana verde com sal. Tá? Obrigada.
Até mais.